Bom, então, hoje a gente vai falar sobre amizade, né? Esse tema tão gostoso, mas também tão complicado nos dias de hoje. E eu gostaria então de chamar o professor Romualdo, que é professor aqui da Unesp, do Departamento de Educação, professor da graduação e da pós-graduação, que tem sido mediador, né? O bate-papo cultural nasceu de uma conversa, né, que eu e o Romualdo tivemos, e a gente então concebeu a ideia do bate-papo cultural, e estamos aqui conseguindo fazer mensalmente, sem falhar, né, desde fevereiro. Então esse é o 10º bate-papo, teve um mês que nós tivemos 2, e vamos assim continuar para criar esse hábito da gente se encontrar mensalmente, né? E a gente poder fazer disso uma política mesmo bacana, que não acabe nas mudanças aí dos governos, né? Então, professor Romualdo, e queria também chamar o professor, o filósofo Nelson Vicente Júnior, que tem estudado aí as questões do ensino da filosofia, inclusive essa questão tão importante para a juventude hoje, sempre foi, né? E hoje tão importante também. E passar a palavra então para eles. Então, boa noite a todos. Todo mundo já ansioso para a gente começar esse bate-papo com um tema que nos afeta a todos, né? E nós os lugares da amizade nas afirmações e contradições da vida. E para nos provocar para esse bate-papo, o professor Nelson, né? O Nelson, ele tem graduação, a licenciatura em filosofia, o mestrado em educação, que ele fez uma pesquisa que produziu o trabalho dele com o título Mundanidade e Cotidianidade como proposta para o ensino de filosofia. Ele é professor de filosofia na Unimep, é professor também de filosofia da educação aqui na Unesp, ele é compositor e músico, né? Então, o Nelson já tem um acúmulo aí de leitura e de reflexão sobre o tema, então ele está aqui hoje para nos provocar. E, como todos os outros bate-papos, eu e a Tereza ficamos né? Esse ambiente aqui, onde a gente pode se encontrar numa rede afetiva, né? E a gente se permite pensar coisa que nos inquieta. E esse pensar coisa que nos inquieta, a partir desse momento que a cidade está vivendo, numa preocupação assim, como que a gente pode reinventar a cidade e reinventar o convívio na cidade, sem a gente estar preso a dogmas supostamente progressistas, mas a gente se lançar num movimento junto, se abrir para surpresa, para esses encontros assim. E não existe nada melhor do que a gente estar num ambiente desse aqui, né? Na floresta estadual, que é nossa, né? Um ambiente nosso, e que a gente se dê. Por isso que a natureza nos oferece aqui, de tão intenso, né? Então, é um ambiente novo mesmo, muito singular, para a gente abrir para o inédito, para a novidade, se deixar afetar nessa inquietação assim. O que a gente pode fazer nessa cidade, nessa reinvenção, nessa tentativa, né, de tornar uma cidade melhor, reinventando a democracia, reinventando o jeito de viver nela, mas onde a vida vai ganhando charme, né? Então é para isso que a gente está aqui. Então o Nelson vai fazer as provocações e depois eu vou coordenar o debate e vou ficar atento também à fala dele para ajudar a provocar a nossa conversa aqui. Então vamos aproveitar bastante a presença do Nelson aí. Boa noite a todos e a todas. Agradeço pelo convite do Romualdo, da Tereza Arruda, amiga da filia. Romualdo eu vim conhecer pessoalmente este ano, mas já sabia por seu nome e seu trabalho nessas longas décadas. Surpresa também ter aqui alguns amigos da educação, amigos da vida de Campinas aqui presente, estudantes da Unesp e da Unimep, e novos amigos que a gente possa construir ou desconstruir hoje. A minha proposta de provocação é falar da amizade
não como algo de irmandade, de coleguismo, mas amizade como enfrentamento. É um tema que eu tenho pesquisado, desejado a investigação para um doutorado, a questão da estilística da existência como uma obra de arte da vida. Eu não consigo ver a existência sem o teor da amizade. Só que eu a via como harmonização, como negação da minha singularidade ou imposição da minha posição. E aí, quando a Tereza propôs o convite, pensamos juntos, né? Os lugares da amizade. Portanto, eu não irei falar e nem posso falar de uma posição, de um lugar, mas dos lugares. Não se assustem, eu trago aqui alguns livros que eu acho pertinente fazer algumas leituras, né, dos autores e pensadores que eu trabalho. Haverá um momento aí que eu vou também, como sou músico, compositor, dar uma canja para vocês e para mim, uma música que fala da amizade. Trago também o olhar de Elis Regina, numa canção dos anos 70, de Milton Nascimento, O Que Foi Feito Devera. É um clipe pela Globo. E ontem à noite, assim que eu terminei de elaborar esta minha fala, a interface desse tema, alguns de vocês talvez não conheçam esses filósofos, e eu preparei 12 slides com as suas fotos e alguns dizeres. Mas o que é mais importante não é a minha fala do Romualdo, mas as nossas falas. Então, se até for possível, Jorge, um microfone que possa circular por aí, porque eu quero realmente começar a ouvir vocês. Eu estou cansado de ouvir-me, eu quero ouvir vocês. Tudo bem? Então, minha primeira provocação: qual lembrança que vocês têm de amizade? Fique à vontade, quem quiser falar. Qual lembrança ou quais lembranças vocês têm da amizade? Eu vou contar uma. Um amigo de infância, que eu sou 17 dias mais velho do que ele, vizinho, na minha cidade natal, Ituverava, perto de Ribeirão Preto, quase Minas Gerais, quase o pé do Rio Grande. Eu era muito magrinho, muito franzino, a minha diferença não era tão interessante para os outros. Ele me defendia na sua diferença também. E pela nossa diferença, nós criamos um vínculo. E agora, aos meus 43 anos de idade, ele também já tem os seus 43, somos só 17 dias de diferença. Observando ele com seus filhos, com a sua esposa, com a tua vida na minha cidade, e eu com a minha vida, fica a pergunta: aquela amizade da infância, que era tão fiel, ainda é fiel? Eu posso dizer que não. Porque nós não mantivemos o vínculo. Por mais que fomos a casamentos, festas das crianças, mas o vínculo não permeou. Eu não vejo há um ano. Eu fui à minha cidade 2 vezes e não tive tempo de vê-lo. Acho que este exemplo reporta a nossa não convivência da filia, que em grego amizade, nos dias de hoje. E aí eu trago um olhar de Epicuro, filósofo grego do século III, que ele menciona: só é possível criar e manter amizade no vínculo, no que é permanente, no cotidiano, no dia a dia. Essa é a minha provocação. Agora, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu preciso resgatar esse vínculo, porque mudou muito. Que novos vínculos surgiram. Eu só respeito as nossas diferenças. Portanto, a minha fala para vocês, eu sou o primeiro ouvinte. Eu não sei dizer certamente o que é amizade. Eu estou pesquisando e nos autores irão ser apontadas muitas contradições, dos meus 5 autores.
E que bom que eu não tenho uma resposta para vocês. Eu não posso falar o que é amizade para vocês. Quem sabe, possamos aqui construir espaços para vínculos e amizade. Essa é a minha provocação. E a de vocês? Bom, eu acho que você está começando, eu acho legal falar de amizade, né? O que eu colocaria é o seguinte: quando você fala aí de um amigo no tempo de infância, lógico, quem que não teve o amigo exatamente no tempo de infância? Agora, acho que a minha provocação é o seguinte: num mundo cada vez mais veloz, principalmente a gente que vive na cidade de Campinas, constantemente em São Paulo, você não tem tempo de conversar com nada. A hora que você vê, o dia já começou outra vez, tá? As coisas, o sistema todo, ele exige de você uma velocidade muito maior. Aonde não dá tempo nem de você ficar pensando. Aliás, eu vim hoje aqui e estou gostando muito de estar aqui nesse lugar maravilhoso e poder estar falando, inclusive poder estar conversando com você a respeito de um assunto que ele é vasto, é infinito, é muito vasto. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho exatamente dessa contradição, aonde, quando você fala que é importante o vínculo, o dia de hoje, ele tira o vínculo de qualquer coisa. O sistema capitalista hoje, ele faz com que você não tenha vínculo com nada. Como que fica a amizade dentro dessa situação? Será tecida essa questão do vínculo. Obrigado, Leonel. Outra lembrança de alguém ou de alguns? Quando você fez a proposta, imediatamente me veio a imagem de uma amiguinha que eu tive. Acredito a partir dos 5 anos de idade até os 8, 9, 10, acho que no máximo. Vizinha da minha casa de infância, umas 3 ou 4 casas abaixo. Raquel era o nome dela, loirinha. E eu só me lembro dos momentos que compartilhamos, né? Porque depois dessa idade, acredito 9, 10 anos, nós nos distanciamos. E anos mais tarde eu soube que ela morreu ainda jovem, eu acredito, quando teve o primeiro filho. E eu nunca mais a vi. Mas eu tenho uma amizade que surgiu já quando era adulta e que perdura, né, até os dias atuais. Uma colega de profissão, ela me procurou, ela é de Araras, e ela me procurou numa época em que ela estava grávida, ia ter a segunda filha, e queria então dividir comigo uma atividade profissional no tempo que ela ia ficar afastada pelo parto. E então o marco dessa amizade é justamente a gestação e o nascimento desta filha, né? Então nós comemoramos quando a filha faz anos, né, tem aniversário, nós comemoramos um ano a mais de amizade, perdura, né? Eu me encontro com ela, falamos por telefone, às vezes passamos meses sem nos falar, mas está marcado que a amizade continua, né? Estive com ela ainda sábado, numa situação também envolvendo uma atividade profissional, mas perdura, né? Acho que é isso que me evocou a sua provocação. Ótimo. Mais alguém? Marcelo. Um amigo que sempre me vem, foi um amigo de época de graduação e pós-graduação, em Campinas, estava morando em Campinas, morava com eles, a Ípica, inclusive Ípica também, mas a Ípica de Campinas, trabalhávamos juntos. Mas, só lembrando desse amigo, mas para pontuar, nos dias atuais parece que a gente fragmenta os amigos em colegas. Eu consigo lembrar de colegas que jogam bola juntos até hoje, dos colegas de trabalho, dos colegas de determinadas ações. Parece que a gente fragmentou o amigo, a moda antiga, aquele amigo que fazia tudo com você, e passamos a ter grupos de colegas. E eu queria jogar essa perspectiva para a discussão.
que da onde vem essa, se é o intencional, porque eu não acredito mais na ingenuidade humana, acho que tudo que acontece tem uma certa intencionalidade. O que eu posso notar é que nós temos grupos de colegas para as coisas, colegas do trabalho, colegas do futebol, colegas do culto religioso, colegas de alguma coisa, e são grupos, e não mais aquilo que se tinha antigamente, que era o amigo que participava de todos os grupos com você. Eu não consigo lembrar de um colega que é um amigo, ou seja, de uma pessoa que participa de todos os envolvimentos que eu tenho. A gente parece que a gente desassociou. E a pergunta que vai ficar já no ar é essa mesmo. Foi intencional que isso aconteceu? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Obrigado. Ok. Eu virei comadre da maioria das minhas amigas. E a gente continua até hoje. Às vezes distante um pouco, mas quando encontra. Eu acho que a distância, né, o tempo, não atrapalhou a nossa amizade. Assim. São pessoas que eu sei que eu posso contar e que sabem que podem contar comigo, embora às vezes a gente fique assim 1 ano, 2 anos sem se encontrar. Mas a gente tem fortes vínculos. Muitas. Algumas assim desde que eu nasci. Éramos vizinhas, por exemplo. Aproveitando então 4 depoimentos, 4 lembranças. Não, por favor. Bom, a sua fala, né, me faz lembrar muito uma amiga de infância, né, que é de fato 1 ano mais velha que eu, que nasceu no mesmo mês que eu, 1 ano depois eu nasci, passei a ser vizinha dela e nós temos amizade já há 24 anos. Bom, eu penso nessa amizade e talvez na construção dessa amizade, a importância da convivência dessa pessoa na minha vida, por ser alguém, como alguns outros amigos, porém que eu não tenho tanto contato, mas que fez parte da minha infância. Então, ao reencontrar essa pessoa, parece que eu me reencontro. Né? Eu reencontro uma ingenuidade ou até o que eu sou nessas amizades que me remetem mais à minha infância ou à minha juventude. Né? Isso é uma coisa que eu, ao pensar em amizade, muitas vezes eu reflito sobre isso, né? Que eu acho que o envelhecimento trouxe talvez mais colegas, né, e amigos ficaram muito de uma fase um pouco, né, de mais infância. E outro ponto que me faz pensar a sua fala seria, quando você fala em criar vínculos, né, como criar um vínculo de amizade, isso me indaga um pouco. Porque às vezes você convive muito tempo com algumas pessoas, por mais que você se esforce para criar um vínculo de amizade, você cria colegas. Né? E em alguns outros momentos, alguma pessoa surge, né, no seu caminho ou cruza e ela cria um vínculo com você que passa a ser uma amizade. Então eu não consigo conceber a intenção de você se esforçar ou você criar um vínculo, mas sim um vínculo de amizade que surja algo aí um pouco fora do seu controle. Quais serão outras pessoas que vão ficar um pouco mais espontânea. Né? Acho que seriam esses 2 pontos que eu queria colocar. Eu concordo com Marcelo, no seguinte ponto, né? Essa diferença entre o colega e o amigo. Porque, eu não sei, mas o que acontece hoje na sociedade é que esse vínculo criado, entre colegas, ele se torna transitório, né? Ele tem um período de duração. Por exemplo, um colega de escola, você da sua sala de aula, você vai vê-lo em um determinado tempo e depois daquilo você acaba não tendo mais relações, né, tão intensas. Diferente de um amigo, no qual às vezes até se torna um confidente seu. Né? E para isso acontecer, isso demanda tempo, demanda uma questão até mesmo de confiança um no outro. Né? Então, a amizade está relacionada com isso também, né? Esses outros sentimentos. Bem, eu falei que não ia falar, né, Nelson? Eu queria partir de uma primeira ideia. Desde ontem, na verdade, eu venho pensando sobre a questão da amizade, né? Assistindo uma reportagem, estava falando de uma esplanada, uma apresentação que está tendo em São Paulo, não sei exatamente onde, que é do autor do Pequeno Príncipe. Então, daí esse foi o primeiro ponto, porque quando eu comecei a ler algo sobre a amizade, foi o Primeiro Príncipe, já bem na minha infância. Então, quando eu li que a gente era responsável por aquilo que cativava. E nessa fase de infância, eu não me lembro nenhuma referência de amizade, senão a mim mesmo. Porque eu não encontrava alguém que
que tivesse mesmos pensamentos que eu, com quem eu pudesse dividir algumas coisas. Então eu era o meu mesmo amigo, meu amigo era o meu espelho, porque eu falava olhando para o espelho aquilo que eu pensava e imaginava, e ele me dava respostas. Aí já um pouco mais crescido na adolescência, eu fui perceber que a gente podia contar com outras pessoas, que esses poderiam gerar vínculos, que seriam as pessoas que iriam com você no cinema, que ia sair para um barzinho, que ia para a primeira festa dançante. Mas eu só fui entender de fato a amizade quando eu comecei a perdê-los, porque aí eu comecei a imaginar que podia ter aproveitado melhor essa amizade. Então eu não sei até que ponto a profundidade dessa amizade teria um vínculo tão forte se eles estivessem vivos. E outros amigos que, independe de você ter o contato, ter o convívio, às vezes eu fico muito tempo sem conversar com alguns amigos e eu sei que, mesmo pensando, né? Cheguei aqui hoje, a Tereza disse, pensei tanto em você esses dias. Eu também pensei muito nela, mas não necessariamente eu precisei ligar ou ela me ligar para dizer que um estava pensando no outro. Então, a amizade também foge muito isso, independe do contato e do tempo, como ela mesma disse. Boa noite. Boa noite. Eu discordo completamente em relação à questão do tempo. Acho que a amizade, o amigo é aquele que você chama quando você está bem, e ele vem quando você não está bem. E essa questão é uma coisa que depende da afinidade, do vínculo e do dia a dia. Então, se você tem uma pessoa que você teve um bom relacionamento há 10 anos atrás, hoje, se você se isso não perdura, você não tem como ter essa troca de informação, de relacionamento, de carinho. Então, acho que a questão do tempo é muito, muito importante. A amizade, a gente tem um amigo de infância, tem um amigo da adolescência e tem os amigos hoje, que são criados em razão do nosso dia a dia. Então, eu discordo da questão de, eu fico 10 anos sem ver e ele é meu amigo. Eu tenho saudade de algumas épocas e de algumas pessoas, mas o fato de encontrá-los hoje, eu não sei nem o que falar com eles. Entendeu? Eu não tenho. Você encontra o seu amigo que tem mulher, que tem filhos, e você tem a sua vida hoje, você já não tem você foi à tua cidade e não tem o que falar com ele. Então eu acho que a questão da amizade é uma coisa que precisa ser, como é que eu vou te falar? Tem que ser regado, tem que ser alguma coisa vivida, tá? Os meus amigos de hoje não são os amigos da minha infância, embora eu goste demais de muitas pessoas e me sinta muito bem quando eu encontro com eles, mas a distância fez com que, por razões de um casou, outro não casou, cada um tem o seu caminho, a atividade profissional é diferente. Hoje eu vivo aqui o Clube de Cavaleiros porque o meu menino começou aqui, a coisa foi, aqui eu fiz amigos. Outros grandes amigos do passado não têm os filhos aqui, a gente se distanciou. Então eu acho que a questão do tempo, eu acho que a amizade, ela é intensa quando ela é vivida. Essa é a minha posição. Com relação à amizade, da minha parte, eu lembro da amizade com a minha prima, enfim, né, das brincadeiras. Então, colocar o aspecto família, que eu acho interessante. Mas, o que eu queria colocar em pauta, e que eu vejo que ninguém falou, acho que não tem muitas mães de adolescentes aqui, é essa amizade tão frágil, né, e tão violenta aí dos jovens via Orkut. As redes de comunicação que cria uma coisa tão grande, né, que a minha filha vai fazer um aniversário de 15 anos agora e ela já tem 170 amigos artificiais, que a gente chama, né, e que ela quer convidar, claro. Então, eu acho isso um afronto a essa amizade que nós estamos discutindo.
Perfeito. Assim. Aproveitando um pouco da pergunta dela, eu queria saber assim, por exemplo, se eu já tenho uma amizade, como disse o Epicuro, eu preciso manter o vínculo. Mas hoje em dia, não na época dele, existem vários meios de comunicação. Eu queria saber se é possível fazer isso através dos meios de comunicação ou se tem que ser pessoalmente. Entendeu? Ok. Ótimo. Estamos construindo o diálogo da parresia em Foucault, que é a fala franca, a fala honesta da amizade. Nas mesas de vocês tem uma letra de uma música do Milton Nascimento, Fernand Brant, O que foi feito devera. E temos aí o prazer de ouvir na voz de Elis Regina, o Júlio já vai preparar para a gente, mas antes de ouvi-la, diz assim o poema: o que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor, quiser encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim com saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos, que nós iremos crescer, nós iremos crescer. E até rimou com o nosso mês de outubro, hoje, dia 23 de outubro. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Para aqui um pouquinho. Anos 90, Milton Nascimento entrou numa depressão profunda, alto índice de diabetes. A Globo lançou que ele estava com HIV. Mais louco ainda, num programa de sábado, Sai de Baixo, ele apareceu com Papai Noel, magérrimo, desfigurado. Os amigos o acolheram. Ele ficou 3 meses numa fazenda em Minas Gerais, sendo cuidado. Ali ele elaborou seu show Tambores de Minas. E no show ele entra assim, a Elis cantando, isso anos 90. Ele entra com os tambores dizendo: alertem todos alarmas que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol, a comida partilhada ao sol de nossa Veracruz. Aí tem um erro, tá? Eu imprimi da internet, aí tá e nossa, é de nossa Veracruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par. Quando o cansaço era rio e o rio qualquer dava pé. E a cabeça rodava num gira-girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada. Como diz Romualdo, não era um dogmatismo autoritário. Não era cega nem nada, era fé, era crença no sagrado. Era só nuvem no céu e raiz. Eu acho essa parte mais bela do poema. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se sabe a abelha fazendo seu mel no pranto que criei. Nem vá dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós. Vamos agora um pouquinho para o olhar da grande mãe da amizade, chamada filosofia. Amizade é o que dá origem à palavra filosofia. Então, amizade em grego, filia. Mas não é só amigo, também é amante, é amor. Essa palavra, ela é designada por Pitágoras de Samos, no século VI. Pitágoras, ele conviveu um tempo no Oriente, no Egito, e ao retornar para Atenas, ele é abordado por seus concidadãos e pergunta: qual o teu exercício, o teu trabalho?
Ele diz: eu sou amigo, amante do saber, filosófos. Daí vem o termo amizade em grego. Para ele, então, amizade é buscar saber sempre, é regar a amizade diária, é o convívio, é o exercício. Pitágoras é um dos primeiros a construir uma comunidade alternativa. Os seus amigos conviviam com ele. Pleno século XXI, há grupos de amigos vivendo em comunidades alternativas. Da ideia de Pitágoras, da filia, nós encontramos também em Sócrates, num diálogo do banquete de Platão, em que o Alcebíades era um perfil, um tipo de um homem belo, viril, e ele diz a Sócrates: eu quero governar a cidade. E pergunta ao mestre Sócrates: para que governar a cidade? Para fazer justiça, para conduzir os homens, para endireitar os caminhos de Atenas. E pergunta Sócrates a esse jovem Alcebíades: você quer governar por status, por poder, por riqueza, ou pela democracia, o governo para todos? Ele se cala, porque ele queria governar pelo poder do status, não pela filia. E aí diz então Sócrates: antes de governar o outro, governe a si. Eu vou trazer este olhar depois em Foucault, que só é possível construir a filia, a amizade, no cuidado de si. Não é egoísmo, não. Então, antes de poder ter o amigo, a pergunta instala: qual é a amizade que eu tenho para comigo? Então, agora eu pedi para o Júlio os slides que eu preparei para vocês. E a Ângela traz a ideia do Orkut, e é a minha quarta provocação. Amizade não é coleguismo. Esta é a minha fala. Não é coleguismo. Os colegas de grupo, eles passam. Você pode estar há 10, 15 anos numa empresa, você teve a sorte, o privilégio, né, no trabalho, de manter o vínculo dessa amizade. Alguns não. Foram colegas de trabalho, colegas da graduação, da faculdade, da infância. Mas sempre num grupo do trabalho, da escola, da graduação, da cidade, você cria vínculo com 1, 2 ou 3. Por quê? Porque foi regado, foi construído. E se vocês fizerem uma memória latente, perceberão que esses amigos que estão até hoje vinculados não foram totalmente em harmonia. Houveram momentos de enfrentamento. Ele te disse algo, te mostrou alguma lacuna, houve um desafio para construir a amizade. Portanto, eu lanço, sim, Ângela, essa pergunta, e a todos nós. O Orkut é importante até para divulgarmos trabalho, divulgarmos eventos. Não há problema na tecnologia. Como diz o grande pensador de ética, Sánchez Vázquez, os objetos não possuem valores morais. É o homem que atribui valor às coisas, nós é que valoramos. A função da faca é o corte. Quanto mais a faca for afiada e cortar e sangrar, ela é perfeita. Agora, eu utilizar da faca para algo de violento é minha ação. Então não há problema na tecnologia, no carro, na internet. Ela é bem-vinda, até porque estamos aqui com ela. Ora, por que será que os nossos jovens, adolescentes, nós adultos, nos encontramos no Orkut? Solidão, a multidão que caminha só. Nós esbarramos nas pessoas. Diz Roland Barthes: encontro milhões de pessoas pelo mundo, mas uma pessoa eu identifico e sou por ela apaixonada, ou amor, ou amante, ou amigo. Estamos solitários.
em nossa contemporaneidade. Eu não tenho experiência da convivência com filhos. Eu tenho experiência com a convivência com mais de 1.000 adolescentes e jovens por semana, na sala de aula. E a pergunta fica, na casa, na residência, os espaços são convividos? O filho e a filha pode alimentar-se no seu quarto, é um apartamento. Ele tem frigobar, computador, DVD, TV, som. E é um discurso interessante, sem julgamento, não sei qual vai ser o olhar do Romualdo sobre isso, do que é permitido. Então, o adolescente de 14 anos leva o namorado para o quarto e fica no quarto. Inconsciente, o pai diz, é melhor aqui do que lá fora, porque lá fora está violento, aqui está seguro. Então, na casa não há convivência dos lugares, não ocupam os espaços, os quartos, a sala de jantar, de estar, o jardim. Portanto, os nossos jovens estão solitários e se encontram no Orkut. Percebam quem aqui é professor, pai, mãe. Intervalos de escola, ou na universidade, ou na balada, eles estão com um grupo de amigos, mas estão todos com o celular na mão, ligando para um outro amigo que não está no lugar. Eles não se contentam com quem estão. Então, caberá a nós redescobrir junto a eles novos vínculos de amizade. Eu não tenho a receita. Eu só tenho um diagnóstico. Eu vou tentar ser bem Foucaultiano, um diagnóstico, apresentar alguns olhares. Talvez uma possível, não receita, possibilidade é realmente a parresia de Foucault, que eu já vou chegar, a fala franca com seu filho, com seu amigo, com seu amante, com a sua amada. Portanto, lançamos a pergunta, quais são os lugares que nós nos posicionamos em nossa existência? Eu não gosto de usar a expressão ocupar, porque nós não ocupamos espaços. Os espaços estão desterritorializados, não há um suporte fixo nos espaços. Então, eu prefiro usar nos lugares em que nos posicionamos. Qual é a nossa posição? A minha posição, do Romualdo, de cada um de vocês. Julián Marías, um filósofo espanhol, ele nos traz um olhar interessante, e também Martin Heidegger, filósofo alemão. Nós só existimos enquanto corporeidade. Nós temos um corpo instalado no mundo. Não sei de onde vim, para onde vou. Eu sei que eu estou instalado no mundo, não ocupando. A minha instalação, ela percorre, ela transita, é transitória. Portanto, nós vivemos no cotidiano. O cotidiano é o diário. Só que é necessário no cotidiano que façamos a cotidianidade, que é diferente. É uma suspensão do cotidiano. É um olhar macro maior para voltarmos e fazermos esta mudança. E nessa nossa instalação no mundo, as pessoas nos encontram corporalmente, em nossa corporeidade. A questão que fica, então, na relação da filia, da amizade, é que as nossas corporeidades são diferentes. Estão na diversidade. Peso, tamanho, etnia, cor, brilho nos olhos, voz, posição social e econômica, ideias religiosas, ideias políticas, sexualidade. E a nossa singularidade, a nossa diferença, ao encontrar com a outra diferença, infelizmente, ela é anulada. Por quê? Na relação com o outro, parece que já é um repertório consciente ou inconsciente cultural, que tem sempre alguém com poder de comando que nega a minha singularidade. Que nós chamamos disso de racismo, que é um olhar de Foucault, que não é somente a questão de raça e etnia. Qualquer ação de preconceito na diferença é um racismo, é um fascismo, é um poder autoritário. Diante disso,
não sei como é que está os slides, eu vou tentar chegar ao Epicuro. Por favor, Júlio. Antes do Epicuro, a amizade, ela é aclamada em grego como filia. Depois tem um lado de eros, do amor. E depois chega a caritas, a caridade. Aí é o problema. Eu peço mil desculpas, mas é um diagnóstico histórico. Com o cristianismo, a filia, o amante, perdeu o seu lugar e tornou-se caritas, ágape, amar o próximo a ti mesmo. Sinceramente, agora eu vou ter que fazer um julgamento. Se nós tivéssemos atualizado essa máxima cristã de amar o próximo a ti mesmo, nós já estaríamos muito evoluídos. Já tínhamos superado todos os olhares, entendeu, do racismo, do preconceito. Portanto, cria a ideia do Deus como o Pai de todos. O Pai de todos. Se Ele é Pai, somos irmãos. Aí entra outro problema da amizade. Quem aqui já não disse, nossa, você é o meu grande amigo, é como meu irmão? Olha, sinceramente, não sei vocês, mas cada família parece ter um exemplar de um irmão que pisa, que atrapalha alguma circunstância. Eu não posso pegar a irmandade como referência da amizade. Eu não quero, às vezes, que você seja meu amigo como meu irmão ou minha irmã. Respeitando todos os meus irmãos, tenho 3. Mas esse olhar cristão, de que é um pai que nos olha. E se é um pai que nos olha, há uma identidade. E é um problema. Porque se eu não identificar na tua identidade, eu sou diferente, eu tenho que ser anulado. A amizade, então, como irmandade, eu coloquei alguns pontos de interrogação. Eu peço desculpa, mas eu não posso falar de amizade aqui como irmão. Porque a amizade é uma escolha. Irmão não é uma escolha, salvo no olhar espírita, que é uma escolha anterior, que não é o caso aqui da nossa discussão filosófica. Você não escolhe seu irmão, é consanguíneo. Você pode escolher conviver bem ou não. Isso eu acho importante. Eu não sou obrigado, infelizmente, a olhar cristão de amar o outro. Eu não sou obrigado a amar ninguém. Eu não sou obrigado a amar, de repente, o japonês, o chinês, o alemão, o inglês. Eu não sou obrigado a amar o magro, o gordo, o homossexual, o transexual, o PT, o PSDB. Eu não sou obrigado a amar o pastor, o padre, o professor, ninguém. É necessário, na convivência com o outro, respeitar nas suas diferenças. Aí você consegue compreender a amizade. Tá? Então, este é um olhar particular. Porque eu saio da cena de que há um Deus que nos olha. Eu, particularmente, creio numa energia divina, mas não nesse Deus que nos pune, castiga. Então, se eu não for seu amigo, eu vou ser punido. Se eu não amar meu irmão, eu vou ser punido. Este é um olhar particular, tá bom? Próximo. O que eu venho propor a vocês hoje é uma desterritorialização. Desconstruir o espaço da amizade como olhar de irmandade, de coleguismo. Eu venho propor conviver nas diversidades. Eu venho propor cuidado em identificar, em generalizar. Porque há um problema. Eu vou respeitar a diferença, as diversidades, mas tem que ser na diversidade que eu identifico. Então, aí eu lanço uma grande indagação. Você é meu amigo até o momento que você identificar ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que eu prezo. A minha proposta aqui é ao contrário, não minha, dos autores que eu vou apresentar para vocês. É construir no enfrentamento. Eu trago uma crítica à ideia de harmonia nas relações de amizade.
Ali, ao digitar ontem à noite, esqueci de tirar o acento da nova ortografia. Não tem mais acento no ideia. Ficou uma pena, né? Perdeu-se o sabor da ideia. E a visão de Michel Foucault, de uma estilística da existência, fazer de nossa vida uma obra de arte. Esse é o Epicuro, é um pensador que eu estudo, sou apaixonado por ele. Vou dizer por quê. Velhíssimo, do século III a.C. Só temos realmente pouquíssimas imagens, que é esse o busto no Museu de Londres. O Epicuro, ele nos traz 4 doutrinas, que eu não gosto de usar doutrinas. Então, eu trago princípios, pensamentos. Ali eu elenquei 5, porque os 4 envolvem, os 5 pensamentos envolvem o 4, que a amizade é o bem mais precioso. Primeira questão, Epicuro está vivendo quando a Grécia ela é desconstruída em termos de economia, de valor de riqueza, poder militar. Para o homem grego, a tua existência é dedicada à cidade. A vida do grego é a vida da política, da polis. Ele é um cidadão. Então, com a invasão dos bárbaros, toda a decadência grega econômica, diz Epicuro, o grego transferiu para o terceiro o poder de governar. Então, ele vai propor que nós jamais devemos transferir para o outro o direito de governar a nossa vida. Ele lança, então, aí 4 princípios. Não há o que temer quanto aos deuses. Ele não fala que os deuses não existem. Mas os deuses não estão preocupados em cuidar das situações do cotidiano. Porque na visão grega não há um deus, é politeísmo, são os deuses. Então não tem essa questão, eu vou rezar para Deus, para o Corinthians ganhar, ou a Ponte Preta. Deus não vai fazer essa cena, ele não pode cuidar das mazelas humanas. Quer dizer, ele já nos deu livre-arbítrio, cuide de você. Óbvio, já é provado por psicologia. Você tem fé, uma crença, isso suscita fortaleza, potencialidade. Mas Deus não vai descer e resolver o seu problema. Segundo, não há o que temer quanto à morte. Porque quando a morte vier, o que você vai fazer? Porque para o grego, a alma é o espírito, o pneuma, o sopro. Se você perder o sopro, é morte. Então eu não tenho que pensar sobre a morte, mas sobre a vida, sem ter medo da morte. Quando ela vier, eu não posso fazer mais nada. Ela veio, ela chegou. E pode-se alcançar a felicidade. É o primeiro cara interessante, filósofo, dizer que você pode ser feliz. Só que não é fácil. Tem alguns exercícios sérios. E pode suportar a dor, porque é inerente à condição humana a dor. O Epicuro vai falar de uma ideia em grego, klinamin, que é o desvio, porque ele vem de uma origem do pensamento de Demócrito, do atomismo. A visão de Demócrito, existe um destino traçado, uma fatalidade. O universo já está totalmente atomizado, em átomos. Então não há liberdade. Diz Epicuro, é possível que na fatalidade, no destino, no que é determinado, há um klinamin, um desvio. Esteja atento ao desvio, que aí você faz a sua diferença. Algo importante em Epicuro. Ele vai construir um jardim no século IV, na Grécia e Atenas. Ele compra um jardim. Nesse jardim ele constrói uma comunidade alternativa e é a primeira comunidade que acolhe as diferenças. Estrangeiros, escravos, a mulher, a criança, o erudito. Uma comunidade de autossuficiência. Por quê? Para não depender de terceiros, para ter autonomia. Portanto, ele nos propõe que para termos amizade, eu não dependo de terceiros. Aí pode dar um nó em nossa cabeça. Porque para nós a amizade é depender do outro. Quem já passou por experiência de dependência do outro ou de sistema, você fica escravo. Você perde a sua liberdade de ação, de fala. E aí você vira o que? Colega.
Porque você fica submisso ao outro. A amizade para ele é um aprendizado diário. Então ele propõe: nunca alimente-se sozinho. Quem faz isso é cão e lobo. Obviamente, nos dias de hoje, it's impossible. Na correria, você vai comer seu sanduíche. Mas ele nos faz lembrar de algo interessante. Marque encontro com seus amigos. Marque almoços, jantares. Esse espaço aqui hoje. Quer dizer, não permita a solidão, que é já uma ideia do Orkut. Por que tantos amigos eletrônicos virtuais? Porque eles estão sós. Não ser escravizado pelos desejos. Essa é a questão da felicidade. O Epicuro traz a ideia do prazer. Para ele, a existência é o prazer. Um problema é que essa visão hedonê de prazer é utilizada como se fosse um prazer exagerado, erótico, sexual. Daí temos o olhar do hedonismo. O prazer nele, na sua visão, no seu pensamento, é o prazer de autonomia, de analisar os seus desejos. O ser humano, infelizmente, não é um ser racional. Ele é mais desejo. Também racional, mas não é só racional. O homem é um ser de desejo, de pulsões. E são os desejos que afloram a nossa convivência. Ele propõe: vamos analisar os desejos. Nós temos desejos naturais, necessários e os artificiais. Em pleno século IV, o Epicuro já faz uma crítica à divulgação do consumismo nos mercados. Nós somos consumidores. Ser consumista é uma outra história. Ele diz aos seus amigos: eu posso ter o prazer de banquetear com ervas, azeitona e pão e água. E mata meu prazer do alimento. Era muito caro no século IV peixe e vinho e queijo. Ele raramente banqueteava com essas iguarias. Ele propõe uma comunidade mais simples. Epicuro propõe uma vida simples, que alguns já estão pensando sobre isso. Eu posso ter o carro melhor do ano, mas está tudo blindado. Qual é a minha liberdade? Ou eu tenho que comprar N coisas e ser consumista, e aí o cartão de crédito me devora. E eu posso comprar amizade também. É essa a questão. Próximo. Eu estou no século IV e já vou para o século XX com Foucault, porque eu trago Michel Foucault como leitor de Epicuro. Tá? E em Foucault, a ideia da parresia, da fala franca, da fala honesta e da estilística da existência, do cuidado de si. Eu li alguns trechos aqui, mas não sei a questão do horário, já são 9h15, temos ainda música. O que seria a estilística da existência? Fazer da vida uma obra de arte. E o Foucault, ele apresenta um olhar muito curioso num dos seus últimos cursos no Collège de France, nessa obra A Hermenêutica do Sujeito. Ele coloca o seguinte: o cuidado de si é uma obrigação permanente que deve durar a vida toda. E não foi necessário esperar os séculos I e II para assim afirmá-lo. Se tomarmos em Epicuro todo o começo da carta a Meneceu, leremos: quando se é jovem, não se deve hesitar em filosofar, e quando se é velho, não se deve deixar de filosofar. Nunca é demasiado cedo, nem demasiado tarde para ter cuidados com a própria alma. Quem disser que não é ainda ou não é mais tempo de filosofar, assemelha-se a quem diz que não é ainda ou não é mais tempo de alcançar a felicidade. Lembrando que a filosofia, na época clássica, era o conhecimento gerador, central. Se nós traduzíssemos aos dias de hoje, qualquer conhecimento, sociologia, medicina, qualquer conhecimento que leve o homem a pensar.
Então, ser feliz e construir amizade, primeira questão, refletir sobre o mundo, a sua existência. E nessa proposta, o que é o cuidado de si? Não é algo egocêntrico, individualista. Eu só posso cuidar da amizade do outro se eu reconhecer a minha singularidade e respeitar a minha singularidade. Portanto, há uma proposta Foucaultiana da parresia, que é a fala franca, a fala honesta, espontânea e a liberdade de falar. O que nós fizemos aqui no início dessa noite foi a parresia. Cada um de vocês, espontaneamente, falaram. Eu, particularmente, nos meus 40 anos de idade, me sinto um pouco mais feliz, porque eu estou conseguindo falar para mim e para o outro o que eu acredito. Eu acho que viver de estratégias é muito complicado. Parece-me que um dos caminhos da amizade é a parresia, a fala franca. A fala franca com o amante, com o amigo, com o pai, com a mãe, com o aluno, com o filho, com a filha, com o patrão, com você, a fala franca. Agora, remetemos a Epicuro. Eu só posso ter uma fala franca se eu tiver autonomia. Se eu depender do outro em termos econômicos, políticos, religiosos, eu não terei a fala franca. A minha fala será a fala do outro. Tudo bem? Próximo. Alguma pergunta? Eu trago agora Gilles Deleuze, contemporâneo de Michel Foucault, numa obra pertinente, junto com Guattari, O que é filosofia? Por favor, Júlio. Ficou um pouco desfocada essa foto, tentei melhorar, mas não consegui. O Deleuze, ele nos coloca um dado pertinente. Só é possível fazer filosofia, a vida, o pensamento, na amizade. Só que a amizade em Deleuze não é a amizade da harmonia, da identidade, mas é a amizade quando você se faz na relação cão e lobo. É quando o amigo diz o que não concorda em mim. Quando ele abre os meus olhos, que eu não estou enxergando os caminhos sendo atravessados ou caminhados. É aquele que grita para você, não que cala. E me faz lembrar uma música belíssima do Milton. Quem cala sobre teu corpo consente a tua morte. Quem grita vive contigo. Então, a amizade em Deleuze é realmente do grito, do chacoalhão. Não é da identidade. É da diversidade. Portanto, não dá para nós generalizarmos. Portanto, não existe uma amizade. Não há um lugar da amizade. Os lugares da amizade são distintos. As falas de vocês aqui representam a amizade da infância, do meu amigo da infância, do convívio de grupos de amigos na contemporaneidade, do Orkut. É um tipo de amizade não profunda, que vai ser construída por nós, na parresia, na fala franca. Então não há um local da amizade, temos lugares. A proposta então dessa relação nas diversidades, e eu gosto muito deste olhar, a amizade está no enfrentamento. Nós temos receio disso, enfrentar alguém é como se fosse uma violência. O enfrentamento aqui é a sua posição discursiva, existencial. Quer dizer, uma das verdades que eu tenho é a minha singularidade, estar aqui existindo. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã cedo. Então, é nessa relação das diversidades, do enfrentamento da vida. Agora eu já vou para Nietzsche. Agora eu volto, à modernidade, grande Nietzsche. O que eu trago de Nietzsche aqui? Pensador hoje acolhido nas universidades, na academia, em pesquisa de doutorado, mestrado. Tem uma questão séria que eu trago Nietzsche, que ele propõe que o ser humano, ele é frágil,
ele é um abismo, ele é uma corda suspensa. Só que este ser humano não pode ter a sua fraqueza. É da fraqueza para o fortalecimento. É um sucumbir, é um trovão, é um furacão. E na obra, assim falou Zaratustra, que é homenagem, né, a um líder religioso, Zoroastro, esse sacerdote vai proclamando o que ele quer do homem e do ser humano. Então, por favor, Júlio, vamos voltar. Eu não coloquei os detalhes. Não, é o próprio Nietzsche. Tudo bem. Eu vou pegar o próprio texto aqui. Eu lanço uma grande questão em Nietzsche. Mas antes de lançar essa questão, eu vou ler só 4 versos da primeira parte da obra, Prefácio de Zaratustra, que ele diz assim: o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia, perigoso caminho, perigoso olhar para trás, perigoso arrepiar-se e parar. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim, uma travessia. O que pode ser amado no homem é que ele é um passar, um sucumbir. E ele finaliza essa sessão dizendo: vede, eu sou anunciador do relâmpago e uma gota pesada de nuvem, mas esse relâmpago se chama o além do homem. E ele pede, nesse interim, que os seus discípulos o abandonem, que só voltem quando eles forem mestres. A lição que eu trago de Nietzsche é da nossa fraqueza o fortalecimento, e que possamos permitir que o outro não seja mais discípulo, filho, submisso, mas que seja o mestre, porque aí temos uma amizade de um olhar mais próximo. Agora eu faço uma provocação da questão do Nietzsche. É um autor que eu respeito, que eu leio, pesquiso, mas houve um momento... Eu pensei que eu havia mencionado ali, qual é a minha indagação do Nietzsche? Ele cria um vínculo muito forte com o grande músico Richard Wagner. Ele tem por Wagner uma predileção tamanha. E também por sua esposa Cosima. Quer dizer, o próprio Wagner diz, né, para o Nietzsche que o livro, a obra, O Nascimento da Tragédia na Música, foi a obra mais bela que ele já tinha lido e pensado. Há um vínculo mesmo de amizade profunda. Só que há um interim em que Wagner, na ópera Parsifal, em 1867, ele volta um olhar religioso, ele volta um olhar cristão, ele faz uma ópera, entendeu? Toda com a temática religiosa. E o Nietzsche é um ateu convicto. E há um rompimento dessa amizade. A pergunta que faço, eu ainda não levei à tona para pesquisar e aprofundar, é minha fala, viu, Romualdo, da parresia. Por que Nietzsche não conseguiu conviver com a diferença de Wagner? Entenderam? Por que Wagner tem que ser o tempo todo cúmplice da ideia de Nietzsche? Eu acho que esse é o desafio, que é a minha proposta de hoje. Porque ele não conseguiu conviver a filia na diferença de Wagner, na ópera Parsifal. Um autor judeu, Martin Buber, na obra O Itu, ele nos traz um olhar de contribuição. A relação humana não pode ser eu isso, eu coisa. O outro é o tu. Só é possível a relação da amizade no diálogo.
Portanto, quando o outro é objeto, ele é coisificado. Há uma coisificação. E aí é o nosso cuidado com essa coisificação. Portanto, a relação que deve ser estabelecida não é sujeito-objeto, mas nas subjetividades. E eu trago as minhas últimas provocações. Quais as possibilidades, implicações em desterritorializar, estrangeirar-se no território demarcado? Como sair da cena para que o outro possa também apresentar-se? Quais as interfaces da amizade com o cotidiano em nossa existência? Não há uma face, são interfaces. E a partir do cuidado de si, como cuidar com o outro? Como esse cuidado se estabelece com o outro? E como a reflexão profunda, radical de nossa existência contribui para este processo do cuidado de si, do cuidado do outro, numa perspectiva da estilística da existência e da amizade. Então, aí, antes de terminar, eu vou fazer uma canja de uma música, tá bom? Oxalá possamos trazer os anúncios e as vivências do humano, demasiadamente humano, de Nietzsche. Somos humano, humanamente humano, em nossas fraquezas, fortalezas, diferenças, medos, buscas, numa construção pelo diálogo, no diálogo do encontro e além de nós. Que possamos, então, em dado momento, construirmos novos lugares da amizade. E aí uma frase que eu gosto, de minha criação, por sinal, mas em outros olhares. A amizade deve ser reinventada a cada instante. Que é olhar em Deleuze, criar novos conceitos, novos olhares. Eu vou agora tocar uma música para vocês, né? Chamada Pelo Pó da Estrada, que eu a compus nos anos 90, estava na universidade ainda. E quando chega um grande amigo de BH, músico, e a partir da conversa ela foi tecida. Acariciado pelo pó da estrada, chego bem, bem devagar, cheirando a chamego, amizades, Paris, efeitos no ar. Sem dor no peito, sento à mesa tateando as nuances de teu olhar. Olho em teus olhos, não tenho medo de olhar em teus olhos negros das montanhas, Minas Gerais, Minas Gerais. Acariciado pelo pó da estrada, chego bem, bem devagar, cheirando a chamego, amizades, vários efeitos no ar. Sem dor no peito, sento à mesa tateando as nuances de teu olhar. Olha em meus olhos, não tenho medo de olhar em teus olhos negros das montanhas, Minas Gerais, Minas Gerais. Campos em Campinas, andaime de minhas veias, vou namorar. Palco, ninfas, lindas meninas, vou me casar. Violões aos dedos, lambuzados de mel, cana paraíso, não nuclear. Amigo, digo, cancioneiro, chegamos pra festejar. Pelo pó da estrada, pelo pó da estrada, pelo pó da estrada, pelo pó da estrada, Belo Horizonte, Ituverava, cantar, voar, a cantar, voar. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas.
Obrigado.